Olá, antes de mais nada gostaria de agradecer a todos pelo interesse de estar acompanhando essa reflexão. Meu nome é Ajax Pérez Salvador, eu sou médico psiquiatra e sou também analista de data pelo Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa. E é a partir da leitura dos textos do Jung, da narrativa junguiana, que eu vou trazer para vocês aqui uma reflexão. Nós estamos particularmente num momento muito inusitado, eu acredito, para qualquer um de nós. E neste momento, os conflitos acontecem não só externamente, entre grupos, entre facções diferentes, mas também os conflitos aparecem dentro de cada um de nós. A narrativa junguiana, ela de alguma forma problematiza a unidade da consciência, problematiza a ideia de que em nós funciona apenas um único eu, que funciona apenas uma unidade, desde o seu princípio. Né? Os textos iniciais do Jung, se perguntando sobre os fenômenos ocultos, eles se perguntava, ele problematizava. A nossa consciência, ela é muito limitada e muitas vezes nós somos levados a fazer uma série de procedimentos e ações bastante complexas sem uma consciência desperta. É isso que acontece, por exemplo, no caso de automatismo psicomotor, no caso do sonambulismo, no caso de escrita automática, enfim. Há uma questão importante sobre a unidade da consciência. É a partir dessa reflexão que o Jung vai chegar na ideia de complexos, a ideia de que em nós funcionam inúmeros complexos e que o eu não seria nada além de um complexo entre uma variedade enorme de complexos. É claro que é um complexo de características bastante importantes e diferenciadas, mas ele fala, veja, o sujeito, quando uma criança nasce, ela já é sujeito antes que tenha se configurado um eu, antes que as ilhas de consciência se juntem numa configuração do que apareceria posteriormente a partir da continuidade na memória da ideia de um eu ou dessa noção de egoicidade, a noção de um eu único, que é livre, autônomo, independente, que toma as suas decisões, independente de todas as circunstâncias, as forças psíquicas que o mobiliza ou que mesmo os constitui, né? Essa ideia de um eu livre, ela é um processo histórico. Eu não vou me deter aqui em todo o processo histórico para que ela chegue nessa Constituição, mas obviamente há alguns marcos importantes, como a noção do eu cartesiano, né? Que é livre em relação à história, à religião, que é livre em relação à própria natureza, à própria biologia. Então, uma noção de liberdade muito ligada a uma unidade, a uma noção de um eu que teria essa liberdade completa, né? O Jung já no começo do século XX, em especial no texto do Segredo da Flor de Ouro, ele vai fazer uma crítica enfática a isso, dizer nós vivemos num monoteísmo da consciência. Monoteísmo quer dizer o único Deus, como se o único valor maior que funcionasse em nós fosse o eu. Isso leva a uma cisão com todos os outros complexos, né? Com todas essas outras forças que de alguma maneira funcionam em cada um de nós, estão atuando em cada um de nós e que muitas vezes são desconsideradas ou mesmo são vividas como ameaça. O Jung nos diz que as tendências para a dissociação caracterizam a psique humana, elas são inerentes à psique humana. E que o monoteísmo da consciência seria uma possessão da consciência, uma negação fanática da existência de sistemas parciais autônomos, da existência dos complexos, né? E é justamente lá aonde essa consciência inflada, egocêntrica, cresce demais, é que surgem as doenças. É porque os conflitos eles vão produzir os seus inimigos, né? O Jung nos coloca, então, claramente que a unidade da consciência é uma mera ilusão.
um sonho de desejo que gostamos de pensar que somos unificados, mas isso não acontece e nem nunca aconteceu, né? A consciência, diz ele, é relativa, ela abrangeria toda uma escala de intensidades e ele nos diz claramente, entre o que eu faço e o que eu estou consciente daquilo que eu faço, há não só uma distância imensa, mas algumas vezes uma contradição aberta. O problema é que às vezes essa unidade, essa instância vivida como eu, esse complexo do eu inflado, ele vai ganhando consequências desastrosas, né? Então, ali na psicologia e religião, ele vai dizer, em consequência da inflação, a híbris, a desmedida humana, escolhe o eu, na sua miserabilidade visível, para senhor do universo. Claro que isso vai produzir uma cisão, e aí você vai ter todos os sintomas que vão aparecer relativos a essa cisão. Agora, eu gostaria de ampliar esta reflexão a partir de um trecho de um texto que eu li um pouco antes dessa circunstância toda acontecer, que nós estamos vivendo em relação ao isolamento, enfim, aos conflitos todos que estamos passando neste momento, que é um texto de um autor que se tornou bastante famoso, né? O Harari escreveu um texto que chama-se Homo Deus. Nesse texto, ele tem um trechinho que ele pergunta assim, quem somos eu? Pergunta um pouco esquisita, né? Quem somos eu? E aí ele vai fazer toda uma reflexão crítica, porque esta noção de eu como senhor único, né, que determina todas as atitudes, que determina todas as decisões, ele fala, esse é não só o fundamento de uma forma de entender o mundo e entender o homem, como também é a base de sustentação de toda a reflexão liberal do mundo, né? A noção de que o pensamento liberal ele está pautado no indivíduo, o indivíduo aqui é tomado como um eu unificado, né? Os valores maiores do liberalismo e depois do neoliberalismo, que são autonomia ligada ao indivíduo, né? Propriedade privada e disputa de mercado. Esses são grandes valores ligados a uma ideia de que eu sou uma entidade única no sentido da indivisibilidade. O Harari vai colocar isso de maneira muito clara. Os liberais acreditam que temos um único e indivisível eu, né? Que ser indivíduo significa sou indivisível. Ou seja, que há em mim uma única voz, clara e autêntica, que é o meu verdadeiro eu e fonte de todo significado e autoridade no universo. É lógico que o discurso dele não é o mesmo do Jung, mas aqui as aproximações vão se fazendo cada vez mais claras, na medida que ele aponta que para que o liberalismo faça sentido, o eu preciso ter um e apenas um verdadeiro eu. Mas ele fala, mas essa história liberal, ela é tão real quanto todas as outras produções que a psique já produziu ou que a história já produziu. Ela é tão real quanto a ideia de Papai Noel quando o Coelhinho da Páscoa. É exatamente esta a comparação que ele faz neste texto. E para poder ilustrar melhor como essa fantasia de monoteísmo da consciência, de que em mim só tem eu, ela não se sustenta, ele vai usar uma série de experimentos que aconteceram no século XX, mostrando que, usando alguns exemplos, eu não vou entrar em todos os detalhes dos exemplos que ele usa, mas usando alguns exemplos para mostrar que, por exemplo, em pessoas que tinham epilepsia, que foram feita uma separação entre os hemisférios direito e esquerdo, o hemisfério direito produzia respostas de um jeito, ações de um jeito, o hemisfério esquerdo produzia respostas, ações e explicações de maneira
completamente diferente e, se não havia conexão entre um hemisfério e outro, um dos lados não sabia o que o outro fazia e não havia então uma inter-relação. Mas ele vai fazendo, ele vai avançando nisso e vai dizendo, olha, o hemisfério esquerdo, ele funciona, é um repositório não apenas das nossas aptidões verbais, mas ele é um interpretador interno que constantemente tenta dar sentido à vida, utilizando explicações parciais para fabricar histórias plausíveis. Então ele vai dizendo, olha, veja, não só nós não funcionamos como uma unidade, mas tem partes de nós, tem padrões em nós, tem funcionamento em nós que produzem explicações, interpretações, histórias. Essas histórias elas vão criando enredos e elas vão dando sentido. E aí ele vai dando alguns exemplos que são até engraçados, mas falando isso, né? Um jornalista interroga um funcionário do Departamento do Estado a respeito de um ataque no Paquistão, e eles dão alguma explicação plausível. Na verdade, o porta-voz não tem a menor ideia de por que o ataque foi ordenado. E assim o que ele faz, ele inventa alguma coisa. Só que com o tempo, o Departamento de Estado acaba se convencendo da própria história que inventou. Isso não acontece apenas nos departamentos de Estado literais. Temos departamentos de Estado dentro de nós que acabam se convencendo das histórias que inventaram. E aí ele entra numa questão interessante, pois então, se nós funcionamos nessa multiplicidade, quem é que toma a decisão? Afinal de contas, o Jung já nos dizia que o vivente só se unifica no ato, mas para ele, essa unificação nunca é exclusivamente por uma ação da consciência. A consciência pode estar presente, mas é sempre a totalidade anímica que produz o ato, né? O ato é efeito dessa unificação à totalidade anímica. O Harari nos diz que os experimentos que ele relata, não há um eu único quando se toma qualquer decisão. Ela resulta de um cabo de guerra entre entidades interiores diferentes e frequentemente conflitantes. Esse cabo de guerra entre entidades interiores diferentes e conflitantes, elas, num momento como a gente está vivendo, é algo muito forte. Parece que os conflitos só estão acontecendo do lado de fora. Mas para que eu viva como se houvesse conflitos do lado de fora, é necessário que em mim exista sentido e significado para cada um dos conflitos. Portanto, eles nunca vão estar acontecendo exclusivamente do lado de fora. Senão eu nem os perceberia como tal, né? O Harari vai caminhando dizendo que, de alguma maneira, experimentos foram mostrando que a existência de pelo menos 2 eus dentro de nós. Claro que se a gente pensar do ponto de vista junguiano, ele vai dizer que cada complexo funciona em nós como uma pessoa. Uma pessoa não quer dizer um eu, né? O eu é um dos complexos. Claro que o complexo do eu pode estar, do ponto de vista junguiano, possuído, né, por outros complexos. Ele pode ter uma possessão, ele está sendo conduzido por um complexo ou por outro. Mas o complexo do eu, ele tem essa relação com a continuidade na história, com a relação com o corpo, né? Mas cada complexo, diz o Jung, funciona como uma personalidade parcial, autônoma, independente. Então, quando somos tomados por um complexo, nós sentimos de maneira diferente, reagimos de maneira diferente, temos sensibilidade de maneira diferente e produzimos, talvez, narrativas diferentes. Essas diferentes narrativas podem fazer com que a gente viva as coisas de maneira muito diferente. Pode fazer com que o nosso corpo reaja de maneira diferente, liberando mais ou menos cortisol, mais ou menos adrenalina, fazendo com que a nossa musculatura fique mais tensa ou mais relaxada, enfim. Tudo isso vai depender de que complexos vão estar sendo acionados, né?
E ele vai refletindo ao Harari, voltando ao Harari, né, que se a gente pode pensar em dois eus, um eu é aquele que vive a experiência e outro é o que narra a experiência. O eu que vive a experiência não se lembra de nada, não conta histórias e raramente é consultado nas decisões. É o eu da narrativa que tem o monopólio das decisões. Ele fica fantasiando a respeito do passado e do futuro, e se a gente refletir o que está acontecendo neste momento, a grande questão qual é? A grande questão é o que nós estamos vivendo no presente? A questão é como é que cada um está vivendo essa circunstância? Ou o quanto que a energia psíquica é consumida com as narrativas de que o que aconteceu no passado ou o que vai acontecer no futuro? O quanto que o eu da narrativa, o quanto que os aspectos ligados às narrativas do passado e do futuro vão interferindo, vão produzindo efeitos maiores ou menores de acordo com as histórias que são produzidas, né? E aí ele vai nos fazendo pensar que esse padrão que cria narrativas em nós, ele monta as histórias levando em consideração fundamentalmente o ponto culminante e o resultado final. Claro que o Jung não tinha acesso a esse tipo de experimento, ele não poderia fazer uma reflexão a respeito disso. Mas de qualquer maneira, para nós é interessante pensar que essa construção de narrativa, ela possa ser feita. Claro que isso aqui, que eu também estou refletindo com vocês, é uma narrativa. Ele também está dando um tipo de explicação e, portanto, é um mito explicativo, tal qual outros mitos explicativos são. Então ele vai descrevendo o eu da narrativa, ele avalia por uma regra que ele chama de pico-fim. Ele lembra do momento culminante e do momento final, mas grande parte do que foi vivido é perdido no meio dessa história. Isso nos faz pensar, como é que nós estamos vivendo isso? Como é que nós estamos passando por esse momento? O que vai nos marcar? As nossas experiências, as nossas vivências ou as narrativas? As narrativas, diz ele, ela pode funcionar nesse padrão de média e final, mas ele mesmo vai refletindo um pouco mais à frente no texto, porque para a narrativa o importante é a história, o importante é a lembrança. Ele faz lá uma outra descrição do experimento, entre uma pessoa poder fazer uma viagem que vai proporcionar grandes experiências de vivências intensas, mas que ele não vai lembrar nada, ou uma viagem moderada, mas que ele vai ter história para contar. E aí ele vai chegando, olha, a maioria das pessoas vai escolher a viagem que ele vai poder contar, muito mais do que a viagem que ele vai viver com mais intensidade. O que faz a gente refletir bastante, afinal de contas, como é que nós estamos vivendo? Nós estamos centrados no que nós estamos vivendo no presente? Nós estamos podendo, fazer com que a energia psíquica se concentre e progrida a partir das suas relações com o mundo e com o presente? Ou quanto estamos presos em narrativas do passado, transformando o presente numa reprodução do passado, fazendo com que o presente sofra mais numa tentativa de evitar sofrimentos futuros do que viver o presente. Tudo isso é uma questão que esses textos fazem com que a gente reflita, A maioria das pessoas se identifica não é com o que vive, é com o eu da narrativa, com a narrativa que se construiu. Isso é muito evidente em algumas situações psicopatológicas mais intensas, pede para uma pessoa num episódio de depressão contar a história de vida dela, ela vai contar uma história absolutamente negativa, Aí ela vira para mania e ela vai contar uma outra história de vida. Ela não está nem numa crise de depressão nem mania, ela vai contar uma terceira história de vida. Ou seja, a nossa vida ela é recontada de diversas maneiras, É necessário fazer várias narrativas, elas acontecem em nós, e isso não é uma decisão da consciência, não é a consciência, agora eu vou criar uma narrativa assim, assim, assado, e depois eu vou fazer isso.
a psique vai fazendo isso, né? E essas narrativas, elas vão dando sentido e significado para cada uma das coisas. E um outro ponto interessante que ele vai falando é que há um apego à narrativa. Ele vai dando lá os exemplos de decisões que foram tomadas e que foram, de alguma maneira, bastante catastróficas, seja numa decisão de guerra, seja na decisão de um gasto para a construção de um prédio. Mas aí, o que ele vai falando? Veja, quanto mais sacrifício se faz por uma narrativa, mais difícil é voltar atrás e produzir uma outra. Porque eu teria que, de alguma maneira, entrar em contato com toda a contradição que aquela narrativa deu. Aquela narrativa faz com que a vida se ordene de uma determinada maneira. E perder essa ordem pode ser algo bastante difícil, né? E, por vezes, faz com que todos nós ficamos investindo energia psíquica em algo que, para o eu da experiência, já não está produzindo aspectos interessantes, não está produzindo possibilidades de progressão da energia psíquica, mas de alguma maneira sair da dominação de um complexo que dá uma narrativa específica pode ser uma tarefa bastante difícil e complexa, né? Ou seja, como diz o Harari, né, para o eu da narrativa é preferível continuar sofrendo, continuar a sofrer no futuro para não ter que admitir o sofrimento que o passado foi destituído de sentido. Então, essa é uma reflexão que ele também traz e que parece interessante para a gente refletir neste momento, né? Ele vai afirmar que o indivíduo livre é tão somente uma história ficcional fabricada. Claro que isso não é exatamente uma ideia nova, a ideia de indivíduo é uma produção, Foucault já falou isso, né, no Vigiar e Punir, tem vários autores que vão discutindo muito essa questão do eu, então não estamos falando de algo novo, só acho que é interessante porque o Harari traz experimentos, traz exemplificações que podem fazer com que essas reflexões ganhem uma amplitude até maior, né? E ele mesmo comenta, né, essa ideia de que o eu individual é uma ilusão já aparece há muito tempo, né? Ele mesmo diz que isso aparece em pensadores na Índia, na China, na Grécia, há mais de 2000 anos, né? A ideia de que isso tudo não é algo que é novo, que já está presente há muito tempo na história e em todos nós. Então a ideia aqui é a gente poder refletir um pouco, afinal de contas, este momento que estamos passando, com todos esses conflitos, quantas narrativas poderão ser construídas? Como é que estamos vivendo este momento? Como é que trocamos narrativas? Será que a gente pode compartilhar uma narrativa com outra? Será que a gente fica preso numa única narrativa? Será que à medida que o tempo passa, essa função, ou esse padrão de produção de narrativa a partir da maior intensidade e o fim é o que vai dominar toda a possibilidade de sentido e significado do que está sendo vivido por cada um de nós? Se os vários funcionamentos em nós entram em conflito muito grande, as tensões ficam maiores, a possibilidade de sintomas mais intensos aparecerem é muito grande. Então, tudo isso é algo para que a gente vá refletindo e discutindo a respeito e trocando. Então, eu quero agradecer as pessoas que tiveram interesse de acompanhar aqui essa reflexão e me coloco à disposição para que a gente possa trocar. A gente tem o acesso aí pelo IGEP, né? O IGEP tem produzido vídeos na sua página, no YouTube, além de uma série de artigos que estão publicados no site. Então, agradeço pela atenção, muito obrigado e até logo.